Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal online. Maristela da Alemanha. Deus te abençoe, querida. Existem coisas no espírito que nós só conseguimos entender ao longo de alguns anos, ao longo de muito tempo. Quando nós nos colocamos à disposição de enxergarmos. Eu peço para um tempo de reflexão e queria pedir para que todas as pessoas pudessem abrir seus corações para essa mensagem que eu vou dar, porque a mensagem que vai chegar até você, ela vem de muitos anos de treinamento. Então chega um momento na sua vida que você precisa entender e separar o que é religião na sua vida e o que é pro forma do que é verdade. Amém? Eu vou explicar por que isso acontece. Porque a religião, os preceitos canônicos, os preceitos do homem, ele visa ajudar as pessoas a fazer um caminho reto. Entenda isso. Os 10 mandamentos foram feitos para ajudar o povo a fazer um caminho reto. Amém? Mas eles não se limitavam aos 10 mandamentos. Deus nunca colocou os 10 mandamentos como fossem os limites do que o homem deveria fazer para se aproximar do Senhor, para ter um relacionamento com Ele. E o que acontece no mundo do Espírito é que quando você aumenta o seu comportamento com o Senhor, por outro lado também você começa a fazer a sua própria religião. E você começa a criar seus próprios dogmas. Então, quando você menos vê, quando você cai em si, quando você presta atenção, você já criou os 35 mandamentos do Rodrigo. Os 35 mandamentos da Nina, os 45 do Mário. E cada vez mais você vai instruindo a tua mente com aios. Aios são babás. Aios são aquelas coisas que você se prende àquilo para você entrar no caminho. Aí você se agarra àquilo e você vai pelo caminho, porque você precisa daquilo para você se manter no caminho. E à medida que você vai se mantendo no caminho, você precisa aprender a não ter que segurar nesses aios, nas mãos dessas babás. Você precisa aprender a ter o discernimento de Deus. Mas o que acontece é que as pessoas têm tanto medo de falhar, que elas se ocupam em trabalhar tantos os preceitos, que elas esquecem do Espírito que formou esses preceitos. Então são pequenos julgadores que andam pela terra, dizendo o que é certo e o que é errado. E eu vou dizer uma coisa para você: para cada coisa que você fale na Bíblia, você pode encontrar um versículo. E pegam e manipulam a palavra para esse conhecimento errado. Mas existe uma coisa dentro do teu coração, que é Deus. Existe um confronto que em algum momento você vai ter que chegar na sua vida espiritual. Será que você é uma pessoa religiosa? Porque a palavra de Deus, ela é muito simples. A palavra de Deus diz: você recebeu de graça,
de graça você dá, não é verdade? Bom, se você chega para as pessoas e você quer trocar, então você não está dando de graça, você está fazendo um escambo, não é isso? Você não está fazendo uma troca? Tá, esse mandamento você errou. Na Bíblia diz, não é só olhar para uma mulher ou para um homem, é o pensamento sobre isso já é um pecado. Então, você já pecou. A Bíblia diz, você não pode desonrar os seus pais, ainda que eles sejam os piores pais do mundo. Porque a palavra de Deus diz que diz, honra teu pai. Mas se você usa a tua religião para desonrar o teu pai, eu não vou honrar meu pai porque ele bebe. Então você está matando o preceito que foi feito, a lei, o conceito, a ratio, a raiz da lei, foi feita para que nunca haja sequer um motivo para você desonrar os seus pais. Então, espiritualmente, ao andar por esse caminho, o conceito espiritual é: será que você não tem feito do seu relacionamento com Deus uma religião? Eu quero perguntar isso. Porque o conceito de você fazer da sua vida uma religião significa dizer que você está preso a um aio, mas você não está preso ao Senhor. Que você pode estar fazendo sacrifícios que Deus não te pediu. Que você pode estar julgando pessoas sem ter o menor conhecimento sobre o problema que elas têm. Porque se a religião faz você ser um juiz, então me diga, se a religião faz você ser um juiz, quão grande julgamento será a tua vida e a vida dos outros? Começa por você mesmo. Ninguém consegue julgar a si próprio de maneira justa. Não existe discernimento para isso. Você precisa ouvir os outros para que você entenda qual o lugar que você está. Mas você pode fazer da sua vida uma religião. E isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque o grande desafio não é você viver a vida inteira com aios, com babás. O grande desafio é você caminhar como líder para o Senhor. E líder não é só aquele que lidera almas e outras pessoas, mas aquele que lidera a si mesmo. Porque se aquele não consegue dominar a sua própria casa, como pode esperar liderar outros? Amém? Você precisa liderar dentro de você. Você precisa liderar os sentimentos que você vive. Você precisa discernir os grandes questionamentos. E não é para você não tê-los, mas você precisa resolvê-los. Amém? E se você não resolvê-los, aquilo dominará você. Então, aquela grande fé que você teria para o Senhor vai ser dividida com o quê? Você vai ficar dividido com o quê? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Agradando a dois senhores. Quais são os seus senhores? Que senhores você tem? Quais são os senhores que você tem? Que deuses ficam na frente de Deus na sua vida? Talvez você queira muito, muito, muito servir a Deus, mas você está servindo a uma religião. A sua própria religião.
fez conceitos, declarou conceitos, posicionou-se. Assim diz o Rodrigo. Assim diz o Rodrigo. Assim diz fulano. E ali você fica naquela caixa e ninguém te tira, nem você mesmo. Por quê? Porque isso é orgulho. Isso é medo de fracassar. Ora, como eu vou conseguir administrar o meu fracasso? Como eu vou conseguir trabalhar o meu fracasso? Eu preciso de alguma coisa para me segurar. Eu preciso de alguma coisa que me diga que eu não estou errado. Aí você segura aquilo. Ai, não matarás, não matei. Não farás falso testemunho, não fiz. E aí você, então eu sou uma pessoa santa. 10 mandamentos, mais 15 que eu inventei. Estou no céu. Vocês estão rindo. Mas eu vou dizer para vocês, a coisa mais difícil de quebrar numa pessoa é a sua religião. A coisa mais difícil. Porque ela se agarra àquilo, esquece o discernimento de Deus. Ela se agarra àquilo, esquece o amor. Ela se agarra àquilo, esquece a compreensão do Espírito Santo sobre a situação. Ela se agarra àquilo e diz: tem que ser assim, tem que ser assim. E você acaba abraçando uma religião e não o Senhor. Creia. E à medida que essas situações aparecem na sua vida, o que você faz? Pergunta a pessoa que está do seu lado ali. Pergunta. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Você se agarra e você diz: eu não tenho pecado, mas ela, olha como ela olha para aquele homem. E sai você como órgão julgador, sem discordar, sem levar em consideração nada. Amém? Você passa a entender que a situação é um pouco mais séria do que você apresenta. Amém? Aí o que acontece? Não, eu não estou preso pelo diabo. Eu sou muito forte. Eu sei jejuar, orar, brigar com o diabo. Eu sei quando ele se apresenta. Está amarrado, Satanás, está amarrado. Mas a tua boca declara maldição para os teus irmãos, mas você não consegue simplesmente amar as pessoas, mas você só consegue falar de leis, o que não pode, o que não pode, o que não pode, o que não pode, e no final, o que acontece? E no final, o que acontece? Onde está o Espírito de Deus? Onde está o Espírito de Deus? Cadê o Espírito de Deus? Aonde está? Em nome de Jesus, aonde está? Se Deus não está no amor, me diz. Se Deus não é amor, aonde está o Espírito de Deus? Se tudo não se basear no discernimento que você precisa ter, para você não ser um religioso, então me diga, você está fazendo o que com a sua vida? Porque o discernimento de Deus, ele vem conforme você anda para o Senhor. Mas se a sua preocupação é não falhar, então não existe essa possibilidade, você vai falhar. Porque você é um pecador. Mas como você vai atravessar suas falhas? Sendo autojusto? Julgando a si próprio, julgando os outros? Ficando fechado? Ficando amargurado? Como é que você vai lidar com as suas falhas? As suas falhas são inerentes ao seu comportamento. Não tem ninguém que esteja andando, buscando coisas maiores na sua vida que não vai falhar. E aí o que você faz com a sua falha? Se fecha na sua concha e não quer deixar ninguém entrar? E se posiciona em fingir que não falha?
Ora, é isso que Jesus fazia? Era isso? Então o que ele nos ensinou? Jesus previa as falhas. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar 3 vezes. Ora, se uma vez dito isso para você e você de fato nega 3 vezes, como é que você vai lidar com isso? Que você falhou ao Senhor quando Ele mais precisou de você. Jesus via a fraqueza, olhava para Pedro e falava: arreda, Satanás, porque sabia que Pedro estava tomado, oprimido por um espírito que queria desviar Jesus. Mas ele era o discípulo de Jesus. Ora, então isso significa dizer que até os discípulos eram o quê, igreja? Pessoal online, era o quê? Pelo amor de Deus, ajuda. Faz um coro aqui com a igreja. Era o quê? Eram falhos, assediados. Então, uma vez que a gente entenda isso e perceba isso dentro do nosso coração, e não adianta você fingir que isso não está acontecendo com você. Você precisa perceber isso dentro do seu coração. Aonde está o teu relacionamento com Deus? E aonde está a tua religião? Aquela que você mesmo fez. Aonde? E entender isso é entender que no caminho do Senhor você precisa largar esses aios, se curvar diante de Deus e falar: Senhor, eu preciso te obedecer. Eu vou falhar, mas me ajuda a não falhar. Mas se eu falhar, me ajuda a me levantar. Me ajuda a não me cobrar tanto. Me ajuda a aprender com os meus erros. Melhor, Senhor, me ajude a aprender com os erros dos outros. Me ajude a, quando eu for cutucado, quando alguém falar alguma coisa, eu aceitar. Achar a minha vida aberta, como um livro aberto, para que você possa escrever as novas linhas. Me ajuda, Deus. Me ensina, Deus. Então, aquilo que estiver brotando na sua vida, que é algo novo e vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o teu coração limpo, faz você uma essência viva de Deus. Uma essência viva, porque você não vai estar dando para as pessoas a sua religião, os seus argumentos, a sua crítica, os puros, os santos, que são os que mais caem. Você vai estar dando o seu testemunho de vida com Deus. Isso libera as almas, isso libera as pessoas, isso liberta as pessoas. Mas as pessoas preferem ficar aprisionadas em si próprias e na religião que decidiu andar. Porque julgam que o juramento, as obras, é maior do que o juramento ao altar. E Jesus disse: como você pode colocar acima do altar o juramento que você faz aos homens? Sua palavra, a sua palavra interior precisa quebrar paradigmas para que você possa alcançar a mente de Cristo, que é muito maior. Pois então a lei não foi feita para te escravizar, a lei foi feita para te libertar. Então a palavra de Deus não foi feita para você jogar na cabeça das pessoas e fazer com que elas engulam. A palavra de Deus foi feita para ser um aio, um caminho. E é isso, e é para isso que serve a religião. Mas se você colocar a religião
no lugar onde deveria existir relacionamento com Deus, o que você vai estar fazendo? Pergunta a pessoa que está do seu lado, o que você vai estar fazendo? Hein? Eu não estou ouvindo, igreja. Eu não estou ouvindo a resposta. O que você vai estar fazendo? Pessoal online, eu estou precisando de ajuda. Então, o que você vai estar fazendo? Zacarias, é que eu estou hoje cheio de Ezequiel. Zacarias 7:3. Vai na sua Bíblia e vai no índice. É a melhor maneira de você não se perder. Quem está com o iPad, lembre-se, sempre pode acabar a bateria no meio do caminho. E disseram aos sacerdotes. Que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, e separando-me como tenho feito por tantos anos? No 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quanto jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Está respondido? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, está respondido? Você diz que faz isso, aquilo outro, que pega o seu aio e faz, e que jejua, e que ajuda, e que dizima, e que testifica. Mas você faz isso para o Senhor? O que a pessoa te respondeu? Qual é a resposta? O que a pessoa te respondeu? Você faz isso para o Senhor? É para Deus que você está fazendo? Você tem certeza que é para Deus que você está fazendo? Ou você está fazendo porque você quer a glória dos homens? Ou você está fazendo porque você quer reconhecimento? Ou porque você está fazendo porque você quer que as pessoas te olhem como uma pessoa forte, líder? Você está fazendo pelo quê? Ei, examine o seu coração nas atitudes que você tem. A religião não tem coração, ela só tem dogmas que destroem você e colocam um peso muito maior do que você deveria receber. Ei, relacionamento com Deus tem que ser verdadeiro. E as coisas que você faz precisam ser de coração. Não é só para você pegar uma coisa e fazer algo em detrimento do que você quer aparecer ou do que você quer mostrar que é. Examina o teu coração. Quando você finalmente ajuda alguém, você está ajudando porque de fato você quer ajudar aquela pessoa. Quando você ajuda uma obra missionária, uma igreja, ou você está sendo líder de uma igreja, ou seja o que for que você estiver fazendo na sua vida, você faz isso do seu coração com Deus, ou você está fazendo isso para você se apresentar para as pessoas? Examina o teu coração. Deus não é uma religião. E se Deus chegar para você e perguntar: você está fazendo isso para mim?
Ei, você está fazendo isso para mim mesmo, para mim. E quanto mais você questionar isso dentro de você, questionar as razões pelas quais você faz as coisas, preste atenção, aí está a essência do Senhor. Todo homem precisa examinar a si mesmo. Todos nós precisamos examinar a nós mesmos. Qual a razão de nós fazermos as coisas? O nosso coração está aonde? Em querer sermos o que não somos, em fingir ser o que não somos. Porque à medida que nós não aprendamos a andar com Deus, a gente não cresce, a gente só se esconde, vai se escondendo, vai ficando superficial. As coisas na tua vida vão passando e você não vai aprendendo. Você passa a página e nada se transforma na sua vida. Examine-se, busque o Senhor. Qual a razão que Deus está trabalhando na sua vida naquela situação? Sempre. É assim que você obtém o conhecimento de Deus. Não é segurando aios, memorizando a palavra, colocando ela na cabeça das pessoas. É sendo aquilo que você prega. Porque o seu exemplo vai valer muito mais do que 1000 palavras. Se você tem um relacionamento que você não respeita, a primeira coisa que você precisa pedir é ajuda para respeitar o teu relacionamento. Seja com a sua mãe, com a sua namorada, com a sua esposa, não importa. Você precisa de ajuda. Examine dentro de você aonde você precisa de ajuda e vai pedir ajuda. Porque assim a palavra de Deus, ela vai se encaixar perfeitamente. Aquilo vai te alimentar. Porque você não está na sua ostra, olhando as coisas apenas na sua perspectiva. Quanto mais você processar coisas dentro de você, mais você cresce. Cresça. Examine-se. Examine a razão dessas coisas dentro de você. Examine profundamente. Porque pessoas professam Deus e são pessoas duras em casa. Pessoas professam Deus e destroem seus filhos. Pessoas professam Deus e traem as suas esposas, as suas namoradas. Se você está doente, peça ajuda. Não tenha medo de ser uma pessoa que precisa de ajuda. Isso é orgulho. Você nunca vai ficar bom e vai estar sempre se escondendo e nunca sendo profundo com Deus, porque quando você está amarrado em um pecado, aquilo, você acorda enorme naquele pecado. Se você estiver amarrado no pecado, eu garanto a você, o Espírito Santo vai ficar cutucando você noite e dia, até você confessar aquilo. Agora, depois que você confessa e deixa, você vai pensar, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Mas o orgulho é tão grande, sabe, o orgulho é tão grande, o orgulho é tão grande que, como é que eu vou chegar para a pastora e falar que eu pensei mal dela? Sempre teve exemplos assim. Eu tive um caso muito sério de uma pessoa que nós fizemos uma libertação durante muitos anos e ela conseguiu se liberta e foi um processo muito difícil, longo, difícil, largou os remédios, conseguiu um emprego maravilhoso, mudou a vida dela, foi uma revolução, não sei o quê, e de repente aquela pessoa começou a ouvir pessoas que se achavam certas, aí ficou ouvindo aquelas pessoas e tal. Nessas horas se você tem um irmão que está ouvindo coisa errada, se levanta e fala, fecha teu ouvido, irmão,
isso vai destruir a tua vida, não é a vida da pessoa que está falando, porque a vida da pessoa já está destruída por estar fazendo isso. 6 meses depois ela veio na igreja, sentou comigo chorando, falando: queria te pedir perdão, porque eu sentei na roda dos escarnecedores e falei e ouvi mal de você. Eu falei: tem alguma coisa que eu possa mudar? Existe alguma coisa que você tenha dito de mim que você possa me dizer que eu possa mudar? Eu quero mudar. Eu estou errada em alguma coisa? E ela mesmo disse: não, é que os meus olhos ficaram maus. E com isso, todas as coisas espirituais me foram fechadas. E hoje, eu estou tomando remédio de novo. E voltou tudo de novo, muito pior. E só assim que eu consegui entender o perigo e o risco que eu estava correndo quando eu decidi me matar. E eu falei para ela: agora eu queria tanto que você voltasse a essas pessoas que foram irresponsáveis de ter levado você para o caminho errado, e pedisse para que ela pudesse orar, para elas saberem exatamente o que elas fazem com uma ovelha. Mas que corajosa você é. Vamos lá, começar tudo de novo. Então isso existe. Não é com o vizinho. Mas eu me pergunto: e se você estivesse perto do Senhor, será que você notaria que você está sendo atacado pelo diabo, para no final das contas ele tirar tudo que você ganhou até agora? Será que se você tivesse um relacionamento firme com Deus, e não com a religião, e não comigo, e não com a igreja, você não estaria tendo discernimento do que é bom e o que é ruim, e que isso vai destruir a tua vida? Ou o seu ouvido, a sua própria boca? Examine-se a si mesmo. Qual a razão de você estar ouvindo isso? No caso, ela confessou porque você não cuidava de mim. Eu não volto a frequentar a igreja porque eu vou continuar não cuidando. Eu não tenho condições de cuidar de 180 pessoas, eu não tenho como. O que eu faço? Tem outras pessoas que podem cuidar de você. Eu posso te ajudar nesse caminhar, mas você precisa examinar você mesmo, confessar, falar, pedir ajuda para as pessoas. Esperar só de mim. A fonte é Jesus. Então a expectativa de rebeldia é: se não me der atenção, você vive processos internos, entra e sai, ninguém sabe, e está sempre sendo destruído por eles. Examine-se a si mesmo. Qual a razão e a intenção do teu coração quando você faz isso? Amém? Agora a igreja pode responder? Agora está cheio. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você tem examinado a si mesmo? Afinal de contas, o que você está fazendo é para o Senhor? Eu acho que o pessoal está dando umas respostas assim meio ambíguas. Tipo, pessoal online, qual é a resposta que vocês deram? É para o Senhor? É para o Senhor mesmo aqui? Ei. É para o Senhor? É? Está cheio de Deus a sua vida? Quando você sai com o irmão e vai lanchar, é Deus aquilo que está saindo da sua boca? É Deus? Você está transmitindo visão, Deus, conforto para Ele? Ou você quer abrir as suas batalhas? Ai, meu Deus, hoje eu não tive dinheiro para pagar meu cartão. Em nome de Jesus, vai sempre ter. Amém?
para finalizar, eu acho que isso é um exercício espiritual, de dentro para fora. Então, se é de dentro, quem vai poder responder isso sou eu ou é você? Cutuca a pessoa que está do seu lado. Sou eu ou é você? Em quanto tempo você me dá essa resposta? Em quanto tempo? Luluzinha, você está anotando? Dá um pulinho aqui, por favor. As pessoas falaram que vão me dar a resposta agora. Então pega o microfone, por favor. Qual que está funcionando, Vini, por favor? Vini, qual que está funcionando? Azul? Tá. Luluzinha, quem foram as pessoas? Não, desce aqui. Aqui. Vamos lá. Passa ali naquela fileira do Fernando Graça, que tem 3 pessoas que eu queria perguntar. Então, quando você examinou você mesma, Eu examino a mim mesma, eu vejo que o orgulho tenta falar, mas quando se quebra isso, deixa que o Espírito Santo fale. E essa verdade é que toca as pessoas. Toda vez que eu, como ser humano, tento falar, é apenas mais um falando. O Espírito Santo fala, ele é o único a falar. você, Concordo com o que o Fernando falou. Eu acho que é o Espírito Santo que fala por nós. o Espírito Santo fala? Fala. E se ele falar uma coisa que você não está esperando? Se é uma coisa que você não está esperando? Eu aceito. Gravou? Passa para ela. Está gravado. A resposta tem que ser a todo momento, né? Amém. Tem que ser buscada a todo momento. Em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas atitudes, sempre em comunhão com Deus. Amém. Então, alguém se aventura a responder? Tem alguém que queira se aventurar a responder? Nossa, quantas mãos levantadas. Eu estou impressionada com as mãos levantadas. Então, Mariana, por favor. Ai, meu Deus. Quando Muita você se coisa. examina você mesma, o que você vê? Eu vejo que a errada sou eu, não os outros. Quando eu aponto um dedo pra um, eu tô apontando 4 pra mim. Mais um pouquinho. Eu vejo o quanto eu realmente julgo as pessoas e preciso olhar pra mim. O quanto muitas vezes eu compactuo com o meu silêncio com aquilo que tá errado. Posso não falar nada, mas o meu silêncio está compactuando com o errado. Seu silêncio está compactuando com o errado. É isso? É isso. Forte, não, Fernanda? O silêncio compactua com o errado. Renata Moura, por favor. Ai, Jesus. Eu vejo que é muito difícil examinar a si mesmo. Em certas situações precisa de ajuda de alguém para perguntar. E aí, naquela hora, você estava como? O que você estava respondendo? O que estava no teu coração? Mas você me ajudou muito no sentido de eu ver que eu tenho que olhar com o amor de Deus para situações difíceis de responder. Então, quanto mais você examina dentro de você,
quanto mais você examina dentro de você, você vai descobrir coisas profundamente ocultas. Mas tem hora que você realmente nem consegue examinar dentro de você. Aí sabe o que você faz? Pede ajuda a outros que estejam disponíveis e querendo ajudar a sua vida. Amém? Amém?